Olá, boa noite. Boa noite. O deputado federal Paulo Maluf do PP se entrega na Polícia Federal e vai passar a noite na carceragem da Barra Funda. A defesa pede à presidente do STF, Carmen Lúcia, que ele cumpra a pena em casa. Gilmar Mendes, do STF, manda soltar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, do PR. O governo paulista vai pedir indenização de empreiteiras por cartel no sistema viário do estado. Empresas revelaram esquemas envolvendo o metrô e obras do Rodoanel. Pesquisa Ibope revela que o governo Temer é reprovado por 74% da população. A aprovação é de apenas 6%. Em mensagem de Natal, Temer exalta avanços na habitação. O presidente afirma que o país fecha o ano com chave de ouro e se disse otimista em relação a 2018. Prefeito João Dória sanciona a lei de privatização do complexo do AMB. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Mas ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Vô, o que é BNDES? É o Banco do Desenvolvimento. Traduz aí. Ele investe em infraestrutura. Tipo energia, transporte? E em saneamento básico também. Tipo água pra beber? Aham. E no agronegócio. Sei, frutas, legumes. É, e nas pequenas empresas. Tipo sua padaria? Uhum. Top, vô. O quê? Traduz aí. Deixa pra lá. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. Como é que anda a sua autoestima? No Todo Seu de hoje, nós vamos falar sobre como conquistar o amor próprio e mantê-lo sempre vivo. Musical fica por conta da cantora Nina. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos. E ainda, Cristina Padiglione faz uma retrospectiva de tudo que agitou os bastidores da TV em 2017. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Tô esperando você. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, sancionou a lei de privatização do complexo do AMB. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou no último dia 5 o projeto de lei que privatiza o complexo do AMB na zona norte da cidade e a empresa SP Tours. O texto teve 2 emendas. Uma delas determina que, do total arrecadado com a venda,
20% sejam investidos exclusivamente na Zona Norte. Na segunda, os vereadores incluíram uma cláusula em que a Prefeitura se compromete a não demitir os 350 funcionários da SP Tours. Agora, com a sanção do prefeito Dória, o espaço vai ficar disponível para desfiles e ensaios por 45 dias no ano e reservado para eventos religiosos por 30 dias. Antes mesmo da primeira aprovação, a Prefeitura já havia iniciado o processo de licitação. O complexo do AMB tem 400 mil metros quadrados divididos entre sambódromo, pavilhão de exposições e Palácio das Convenções. Além disso, o espaço conta com estacionamento com 6.500 vagas. A Prefeitura calcula que o Plano Municipal de Desestatização, do qual a AMB e a SP Tours fazem parte, deve render à cidade no mínimo 5 bilhões de reais, além de uma economia de 2 bilhões de reais até 2020. Procurador-geral diz que o Estado de São Paulo vai pedir indenização de empreiteiras envolvidas no cartel do sistema viário. O governo de São Paulo se diz vítima. O procurador-geral do Estado, Elivaldo da Silva Ramos, afirmou que vai tentar um acordo com as empresas antes de ir para a Justiça. É verdade que esse ressarcimento não é uma coisa óbvia, nem está apurado previamente. Mas nós, fixado o critério obtido o valor exato, o governo do Estado entra com as ações e promove tudo o que for necessário para que o erário seja ressarcido. O cartel no sistema viário foi revelado ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pelas empreiteiras Odebrecht e Camargo Correia. Além das duas empresas, também faziam parte do esquema Andrade Gutierrez, OAS e Queiroz Galvão. De acordo com as companhias, as obras suspeitas envolvem intervenções viárias, como a construção do trecho sul do Rodoanel e linhas do metrô. As irregularidades funcionaram entre 2004 a 2015. Nesse período, o estado de São Paulo foi governado pelo PSDB, com Geraldo Alckmin, José Serra, Alberto Goldman e um pequeno tempo por Cláudio Lembo, que era do PFL e hoje está no PSD. As obras custaram cerca de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. O procurador-geral do estado disse que o governo vai investigar a relação de todos os agentes públicos citados. Ao CAD, a Odebrecht disse que no caso do cartel envolvendo o Rodoanel, houve a participação decisiva do então diretor da Dessa, a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do Estado de São Paulo, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Segundo a empreiteira, ele era o interlocutor único entre a Dessa e as construtoras. Delatores da Odebrecht contaram à justiça que foi Paulo Preto quem escolheu qual construtora ganharia cada um dos lotes do sistema viário, de acordo com a sua capacidade técnica e com a sua contribuição política. Paulo Preto era ligado ao PSDB. Ele negocia há meses um acordo de delação premiada. Nas redes sociais, o procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, classificou como lamentável o anúncio do Estado de São Paulo em pedir indenização das empreiteiras. O procurador disse que o governo Alckmin, em vez de punir os corruptos de seu governo, quer punir as empresas que revelaram a corrupção. Alckmin e os ex-governadores negam envolvimento em irregularidades. O PSDB declarou que o acordo de leniência aponta uma ação ilegal entre empresas e que o partido é favorável às investigações e à devolução aos cofres públicos dos recursos obtidos irregularmente. O metrô de São Paulo diz que é o maior interessado na apuração das denúncias de cartel ou conduta irregular dos agentes públicos e que continua à disposição das autoridades. Andrade Gutierrez informou que está empenhada em corrigir qualquer erro ocorrido no passado e que assumiu esse compromisso publicamente ao pedir desculpas e segue colaborando com as investigações. A Queiroz Galvão disse que não comenta investigações em andamento. A OAS não quis se manifestar. Defesa de Paulo Maluf do PP pede à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, prisão domiciliar devido a problemas de saúde. Condenado a 7 anos por lavagem de dinheiro, o ex-prefeito de São Paulo apresentou na sede da Polícia Federal, aqui em São Paulo, pela manhã. Ele deve ser transferido nesta quinta-feira para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Paulo Maluf chegou num carro preto e levou uma mala com roupas e remédios.
Por volta das 11 da manhã, foi levado ao Instituto Médico Legal, na Zona Oeste, onde passou por exame de corpo de delito. Maluf usou uma bengala e mostrou muita dificuldade para caminhar. Ontem, o ministro do Supremo, Edson Fachin, rejeitou o recurso de Maluf e determinou o cumprimento imediato da pena de 7 anos e 9 meses de prisão. O ex-prefeito e ex-governador já tinha sido condenado pela primeira turma do STF em maio. A acusação do Ministério Público é que Maluf usou contas do exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo quando foi prefeito entre 1993 e 1996. Os procuradores estimaram 170 milhões de dólares a movimentação total de recursos ilícitos. As investigações contra Maluf se arrastaram por quase 17 anos, desde a instauração do primeiro inquérito. Maluf sempre negou as acusações. Os advogados tentam que Maluf, de 86 anos de idade, fique em prisão domiciliar até o julgamento final da ação no STF. A justificativa para isso seria o estado de saúde dele, que estaria com câncer de próstata e fazendo sessões de radioterapia. E ele está arrasado. Ele não esperava, nenhum de nós esperava essa prisão, visto que tem embargos infringentes. Que é de competência do Pleno. Que é de competência do Pleno. Quer dizer, isso tinha que ir para o Pleno e o Pleno decidir. Ele vai ser a única pessoa que não tem direito a duplo grau de jurisdição, de recorrer. Então, a gente entende que isso não tem cabimento. E por determinação da Vara de Execuções Penais em Brasília, o ex-prefeito ficará preso no complexo penitenciário da Papuda, numa ala para idosos. Na condenação, além da pena em regime fechado, sem possibilidade de sair durante o dia para o trabalho, o Supremo determinou também a perda do mandato de deputado federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que o plenário da Casa deve decidir sobre a perda do mandato de Maluf. Maia afirmou que só vai decidir o que fazer após ouvir a assessoria jurídica da Câmara. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Uma das vítimas da cleptocracia no Brasil é a semântica. Quando celebram a prisão de Paulo Maluf como evidência de avanço institucional, você sabe que está diante de uma crise de significado ou num país de cínicos. Longe de simbolizar um avanço, a prisão tardia de Maluf representa o triunfo da conivência do Brasil com o desmando e a corrupção. Maluf ajuda a explicar como chegamos à Lava Jato. Maluf sempre foi um corrupto notório. Sua reputação estava tão associada à malversação que seu nome desceu aos dicionários como sinônimo de roubar. Nos tempos áureos, Maluf inocentava a classe política pelo contraste. Tinha-se a impressão de que ninguém malufava tanto quanto ele. A despeito de tudo isso, não faltaram votos para manter Maluf nas proximidades dos cofres. Entre o escândalo e a prisão de Maluf, decorreram 2 décadas. Nesse período, construiu-se a imensa área de manobra para a proliferação da corrupção no Brasil. A tese do rouba mais faz prevaleceu sobre o bom senso. Deu origem a outras perversões. O rouba mais investe no social, o rouba mais promove reformas econômicas. Hoje, a corrupção é tão generalizada que o velho Maluf parece um amador. Boa noite. O presidente Michel Temer divulgou uma mensagem de Natal aos brasileiros na internet, exaltando os avanços do governo na área de habitação popular e do programa Minha Casa Minha Vida. Na mensagem de fim de ano, Temer afirmou que o país fecha o ano com chave de ouro e se disse otimista em relação a 2018. A inflação foi controlada e os juros caíram. Nos últimos meses, mais de 1 milhão de novos postos de trabalho foram criados. O país está melhorando e com os programas sociais estamos juntos encerrando este ano com chave de ouro. Agradeço a Deus por me permitir dividir este momento com vocês. E podem acreditar, vem aí um ano novo de mais realizações. Agora é avançar. E agora à noite, em entrevista ao canal Band News, o presidente disse que está saudável e inteiro quando perguntado sobre a cirurgia para a desobstrução da uretra que fez na semana passada. Temer afirmou que seu desejo é governar o Brasil até o final de 2018, mas não descartou tentar um novo mandato no futuro. Ele disse que não é o seu desejo, mas que vai deixar as coisas acontecerem.
O governo Temer é reprovado por 74% da população. A aprovação é de apenas 6%, de acordo com pesquisa do IBOP, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo o levantamento, 74% dos entrevistados consideram o governo do presidente Michel Temer como ruim ou péssimo. Na última pesquisa, divulgada em setembro, essa avaliação foi de 77%, o pior índice desde o fim da ditadura. Somente 6% opinaram que o governo Temer é ótimo ou bom. Há 3 meses, 3% dos entrevistados o classificaram dessa maneira. Outros 19% consideram o governo regular, ante 16% na pesquisa de setembro. 2% dos entrevistados disseram não saber avaliar o governo ou não quiseram responder. No levantamento anterior, foram 3%. O IBOP também perguntou aos entrevistados se eles confiam no presidente da República. 90% disseram não confiar em Michel Temer. Em setembro, eram 92%. Agora, 9% afirmaram que têm plena confiança na figura do presidente, enquanto na pesquisa anterior, 6% responderam assim. 2% não souberam ou não quiseram opinar, tanto em dezembro quanto em setembro. A pesquisa também quis saber o que os entrevistados acham do governo Michel Temer na comparação com a administração de Dilma Rousseff. 10% dos entrevistados consideram o governo do PMDBista melhor. No último levantamento, eram 8%. Agora, 30% acham as duas gestões iguais. Há 3 meses, esse número era 1% maior. O percentual dos que acreditam que a administração de Michel Temer é pior que o governo Dilma Rousseff se manteve em 59%. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre 7 e 10 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a pedir hoje ao Supremo Tribunal Federal o bloqueio de R$4 milhões em bens do senador Aécio Neves, do PSDB, e da irmã dele, Andréa Neves. Segundo Raquel Dodge, o objetivo do pedido ao Supremo é garantir recursos para um eventual pagamento de indenização e multa ao Estado, caso Aécio e Andréa Neves sejam condenados pelo crime de corrupção. O senador mineiro e a irmã dele foram acusados de pedirem e receberem R$2 milhões do empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS Friboi. A PGR diz que o dinheiro era propina para beneficiar o grupo com favores políticos, mas a defesa de Aécio e Andréa afirma que o montante era um empréstimo para pagar advogados. O bloqueio de bens dos irmãos já havia sido negado em novembro pelo relator do caso no STF, ministro Marco Aurélio Mello. Ele entendeu que, como ainda não há sequer um processo penal aberto contra Aécio e a irmã, mas somente uma denúncia da PGR, os dois têm a presunção de inocência. Mas a Procuradora-Geral argumenta haver indícios suficientes de que Aécio e Andréa cometeram crime de corrupção e, por isso, reitera o bloqueio para evitar que o valor seja perdido ao longo do processo. A defesa do senador Aécio Neves disse por meio de nota que recebe com surpresa a reapresentação de um pedido já indeferido pelo STF por sua falta de embasamento jurídico e fático por parte da PGR. A Justiça rejeitou o pedido de indenização de R$1 milhão feito pelo ex-presidente Lula pelo PowerPoint usado pelo procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O ex-presidente alegava que o diagrama usado por Dallagnol, que mostrava o ex-presidente como o comandante máximo de um esquema criminoso que envolveu a Petrobras, violou o princípio de presunção de inocência. A defesa de Lula afirmava ainda que o esquema relacionou Lula à prática de diversos crimes. Foi feita de forma espetacular, com o objetivo de denegrir a imagem do ex-presidente. O juiz considerou que o fato de Lula ser uma pessoa pública e o caso envolver fatos de elevada repercussão justificam ampla divulgação da denúncia, como fez o Ministério Público Federal. A decisão cabe recurso à segunda instância e a defesa do ex-presidente informou que vai recorrer. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará decidiu cassar o mandato do deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade, por suposto abuso de poder econômico e gastos ilícitos na campanha de 2014. O parlamentar ficou conhecido por ter feito uma tatuagem de rena com o nome do presidente Michel Temer.
Segundo denúncia do Ministério Público Eleitoral do Pará, o deputado Vladimir Costa deixou de declarar cerca de R$150 mil em gastos com material gráfico na campanha para a Câmara, além de outros R$100 mil em doações que não constam na prestação de contas dele ao Tribunal Superior Eleitoral. O parlamentar é figura conhecida na Câmara dos Deputados pelo comportamento teatral em plenário. Às vésperas da votação da primeira denúncia contra o presidente Michel Temer na casa, ele exibiu uma tatuagem no ombro com o nome do presidente, de quem é defensor ferrenho e declarado. O deputado também foi denunciado pelo Ministério Público por peculato e suposto desvio de recursos que deveriam ser aplicados em atividades esportivas no Pará. A assessoria do parlamentar disse que vai recorrer da decisão da Justiça Eleitoral de cassar o mandato dele. Ministro do Supremo, Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mandou soltar agora à noite o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do PR, e o ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, presidente do partido. Ao suspender a prisão de Antony Garotinho do PR, o ministro Gilmar Mendes alegou que não há indicação de nenhum ato concreto e atual de crime praticado pelo ex-governador, com o intuito de colocar em risco as investigações contra ele. Antony Garotinho está preso desde novembro, acusado de participar de um esquema que extorquia empresários para financiar ilegalmente as campanhas eleitorais dele e da esposa, a ex-governadora Rosinha Mateus, que está em prisão domiciliar e foi detida na mesma operação que encarcerou o marido. O habeas corpus a favor do ex-governador do Rio se deu porque, na condição de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes assume o plantão judiciário do órgão até o fim do recesso, que acontece até janeiro. Gilmar Mendes também determinou a soltura do ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, presidente nacional do PR, o Partido da República, acusado de acobertar e participar do esquema ilegal do casal Garotinho. Antônio Carlos Rodrigues é suspeito de negociar com o frigorífico JBS a doação de dinheiro oriundo de propina para a campanha do ex-governador em 2014. A operadora de telecomunicações Oi informou que o plano de recuperação judicial da companhia foi aprovado por credores na madrugada de hoje e garante a viabilidade operacional da empresa. A Oi tem dívidas de mais de 64 bilhões de reais. A aprovação do plano, no maior processo de recuperação judicial da história da América Latina, encerra 18 meses de negociações. A empresa tenta evitar a falência ou uma intervenção federal. O plano prevê um aumento nos investimentos da empresa pelos próximos 3 anos. Os recursos viriam dos acionistas ou de credores que aceitem trocar as dívidas por ações. A diretoria da Oi divulgou o comunicado dizendo que acredita que o plano de recuperação judicial atende a todas as partes interessadas e garante a viabilidade operacional e a sustentabilidade. Além disso, permite que a empresa invista para melhorar a qualidade dos serviços. A Oi tem dívidas de mais de 64 bilhões de reais e 55 mil credores, que incluem detentores de títulos de longo prazo da empresa, além de representantes de órgãos e instâncias do governo federal, como a Anatel, com mais de 11 bilhões de reais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES. A Oi atende 63 milhões de clientes no Brasil. Reforma tributária dos Estados Unidos, uma das principais bandeiras de campanha do presidente Donald Trump, é aprovada no Senado e na Câmara. A proposta foi aprovada em votação apertada, com 51 votos a favor, todos de republicanos, e 48 contra, todos democratas. Ela começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2018 e corta os impostos de empresas dos atuais 35% para 21%. Trump foi bonzinho também com os mais ricos. Eles vão ter redução de imposto dos atuais 39,6% para 37%. Trump e outros milionários comemoraram a aprovação. Aqui em São Paulo, choveu bastante hoje. As zonas oeste, norte e leste foram bastante atingidas. Na zona leste, o Rio Verde transbordou no início da noite. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano.
Em toda a faixa leste, incluindo aqui a Grande São Paulo, o dia terá muita nebulosidade e pode chover a qualquer hora. Com isso, o calor até diminui por aqui. Nessa quinta-feira, por causa do tempo mais fechado, teremos mínimas de 20 e máxima à tarde na casa dos 27 graus. Aí na sexta, a máxima vai aos 28, ainda com chuvas a qualquer hora. E no sábado, a máxima já volta a bater na casa dos 32 graus, com bastante sol e chuvas pontuais. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Juliana. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Nesta quinta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, tem o Som Folk de Thales Cabral. Assista agora Todo Seu.